Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou Adolfo Clay e hoje eu trago um convidado muito importante, o nome dele é David Vega, ele é um sociólogo. Mas antes da gente fazer qualquer lenga-lenga, pelo amor de Deus, na descrição do vídeo você vai ter o canal do David Vega, você se inscreve lá, acompanha, deixa um comentário, foi por culpa do Sagat que eu cheguei aqui. Deixa esse comentário em qualquer vídeo dele. Tem muitos vídeos bons, né, principalmente a palestra Nossos Mortos, tá? Então, Nossos Mortos. Tem uma outra palestra que é 1932 para quem for paulista, tá? Então você vai aprender coisas que você não sabe, porque eu aprendi coisas que eu não sabia nessas duas lives. Na verdade, o David Vega vai deixar um comentário fixado depois que essa live acontecer aqui. Eu vou deixar ele se apresentar daqui a pouco. Uma outra coisa muito importante, na descrição desse vídeo você vai encontrar meu curso de grego e crítica textual. Vega, você pode apresentar um pouco sobre você, sobre a sua formação, os livros que você escreveu? Os livros que você escreveu tá no Pente aí para você fazer uma divulgação, onde conseguir? Claro, claro, pô, agradeço bastante aí o amigo Sagat, o canal, as pessoas que acompanham o canal, né? Que canal de boa qualidade, sempre lançando temas que envolvem cultura, envolve história, envolve tudo isso que a gente gosta, né? E eu acabei conhecendo o Sagat depois de uma entrevista no Aderiva lá, que eles me chamaram para falar, inclusive, do meu trabalho, de um livro que eu, basicamente, que é o carro-chefe, né? Que eu lancei, que era o Cadarços Brancos, sobre as culturas de rua, principalmente dos punks e dos skinheads e tudo mais. E aí a gente acabou trocando ideia e tá me ajudando muito com essa questão mais tecnológica, que eu sou mais devagar e tal. E aí se iniciou uma grande amizade e tenho certeza que tem uma caminhada longa aí. Quanto aos livros, deixa eu pegar um livro aqui, ó, até mostrar para vocês aqui. Esse livro aqui, ele é o principal. Ele é o meu livro principal, que é o Cadarços Brancos. Eu lancei a primeira edição em 2010 e essa edição aqui, ela está na terceira edição. Essa terceira edição, ela já é a definitiva. Eu não pretendo lançar uma depois dessa, embora tenha se atualizado o tema, mas se a gente for ficar lançando edição toda hora que alguma coisa for atualizada, não acaba nunca, né? Então eu queria lançar essa definitiva para justamente ser até uma metáfora a minha própria trajetória, não como uma página virada, mas como algo que ficou na memória mesmo. Eu, enquanto um sociólogo que se dedica à memória e também à história, esse tema é um tema que fez parte de mim, mas em que ele ficou restrito à história, né? Restrito ao passado e tudo mais. Por isso que essa edição é a edição definitiva, com correção de alguns erros que tinha na primeira edição, algumas coisas que eu fui aprimorando, e até na parte conceitual também. E é isso aí. Eu fui apresentado à sociologia muito por conta de influências familiares, culturais, né, por fato de ser filho de imigrante, e as histórias que meu pai contava do país dele, lá da Espanha, do processo de imigração dele para São Paulo. Ele morou no que hoje é o Museu do Imigrante, né? Então, essa parte cultural, por ter tido uma cultura diferente dentro de casa, uma cultura diferente na rua, me instigou muito a entender o que são as culturas, entender por que as pessoas, em termos étnicos, elas são diferentes, com suas peculiaridades, né? E eu fui apresentado então a esse universo das humanidades através disso, e cursei o curso de sociologia e hoje me dedico a esses temas, né? Mas você tem outros livros aí muito importantes. Tem um que tá me chamando muita atenção, que é a Hispanidade no Mundo Lusófono. Você tem o livro aí para mostrar pra gente? Tem sim, deixa eu ver se tem ele Todos separado. os livros que você escreveu, eu quero que você apresente para nós aqui, tá? Os outros, eles não estão no momento aqui. Mas depois eu deixo um link de como conseguir. Esse do Hispanidade, ele foi o livro mais recente. A É isso que a Hispanidade gente... para o Mundo Lusófono, né? Esse livro eu faço um estudo da hispanidade, né? O que seria a hispanidade, um termo lançado por um padre argentino e incorporado pelo escritor Ramiro de Maeztu, que depois ele fez uma defesa, depois da geração de 1899, dos escritores que tentaram pensar a Ibéria, né, como um todo, não só a Espanha, mas a Ibéria como um todo, e também a América Hispânica. E nesse contexto eu insiro o Brasil também, defendo nesse livro o Brasil, embora nós somos um país lusófono,
eu defendo tanto Portugal quanto o Brasil como países imersos e inseridos na cultura hispânica, porque a Espanha era aquela província dos romanos, né? Embora você tinha a Lusitânia, que seria o atual Portugal, toda a península era conhecida como Espanha. E o processo de colonização da América, ele foi um processo de continuação da reconquista dos cristãos que expulsaram os muçulmanos e converteram os muçulmanos que ficaram na península, né? Teve um processo de continuação na América que forjou justamente a cultura das Américas, que é o continente onde nós nascemos e estamos inseridos hoje, né? E aqui, então, eu falo justamente da estrutura da sociedade nas Américas, dos crioulos, dos castizos, né? Que seriam os nossos, talvez, cafusos e até, em alguns casos, mamelucos, que seriam os mestiços dentro dessa estrutura da sociedade, os chapetones, que seriam os provinciais, os espanhóis, os reinóis, de fato, né? E também defendo que o que chamam de colônia, na verdade, seriam vice-reis, né? Vice-reinados, né? Então, essa ideia até de tentar desconstruir a lenda negra, né? Que por muito tempo alguns protestantes, como os holandeses, principalmente através do Guilherme de Orange, lançaram essa ideia atacando a Inquisição, não que a Inquisição, não que eu esteja negando a Inquisição e os males da Inquisição, mas foi usada ideologicamente para uma desconstrução e um afastamento desses países da latinidade, como Portugal e Espanha, dos países latinos, das suas matrizes e das suas metrópoles, que seria Portugal e Espanha, para que elas se aproximassem, principalmente nas guerras de dependência com a influência da Inglaterra, né, que lançou muito e se utilizou muito dessa narrativa da leyenda negra, e depois com os Estados Unidos, depois da doutrina Monroe, né, querendo trazer esses países para a sua influência, né, na época do Big Stick e tudo mais, tentando afastar esses países, né, da sua matriz cultural verdadeira. E hoje eu vejo que os latino-americanos, em grande parte, muitos deles têm um ressentimento ou não querem ser latino-americanos, sendo que eles são muito mais próximos. Até quando eu estive na Espanha, posso até dizer isso com propriedade, nós somos muito mais próximos de Portugal e Espanha do que desses países de cultura saxã, né? Acho que tá no mudo aí. E graças a Deus, né, meu? Porque os portugueses, eles não tinham tanto um preconceito quanto racial, né? O português, ele se misturou muito com o índio, com o negro e gerou os moreno alto, bonito e sensual, igual eu, né? Mas, brincadeira. David, a gente vai trabalhar esse tema mais para frente, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Isso já ficou um pouquinho mais claro durante a sua fala. O que é sociologia? Por que ela se diferencia da história ou da filosofia? Defina o objeto de estudo da sociologia em si, porque pelo que eu percebi, você é muito preocupado com a questão histórica. Então, o que seria sociologia? Explique para nós, por favor. Bom, o fato de eu ser bem afeito à história e preocupado com a história, como você falou, até diz um pouco respeito à minha trajetória. Eu, na verdade, a princípio queria estudar história, né? Eu sempre quis estudar história. Eu sou formado em história. Sim, sim, eu sei disso. Eu queria, enfim, e por coisas da vida, eu acabei indo para o lado da sociologia, porque a forma que eu faço a própria sociologia, ela é uma espécie de historicismo social. É você analisar a história não como apenas uma ciência que vai falar sobre datas, sobre fatos e um processo de erudição que você apenas vai falar, no ano tal, na data tal, aconteceu tal coisa, né? Até uma crítica que alguns historicistas fazem, inclusive da forma de se fazer a história dos positivistas e tal, que é muito preocupado apenas um acúmulo de datas e tudo mais, né? E eu acho que a história ela tem que ser feita pelo viés social também, entender os atores
que tinham protagonismo em determinada época, por que determinados fatos aconteceram, quais foram as consequências desses fatos e as razões ou os motivos que levaram a esses fatos, a desaguar nesses fatos e tudo mais. E os processos históricos, que eu entendo que a história não é linear, mas os processos que às vezes são até inacabados ou eles se alteram dando uma forma nova, né? Uma coisa nova que é uma espécie de quimera da junção de várias outras coisas. Então, por mais que a gente ainda esteja no mundo contemporâneo, é impossível a gente dizer que a contemporaneidade de hoje é a mesma daquela da Revolução Francesa. Tiveram muitas alterações de lá para cá. Mas se a gente tem a noção e entende o tempo histórico, e aí é importante você entender o tempo histórico, você consegue entender até a mentalidade de uma época e como essa mentalidade ela foi se alterando devido a diversos fatores, né? E quando a gente tem essa noção, a gente desconstrói várias coisas que às vezes estão enraizadas, e preconceitos que estão enraizados em até algumas pessoas que tentam julgar personalidades do passado, ou processos do passado, ou status quo, ou situações do passado, com o olhar de hoje, né? A gente tem algo que a gente chama de anacronismo, né? O anacronismo é tentar olhar para trás com o olhar de hoje. Mas isso se faz muito até com a condenação de autores, enfim, de diversas figuras, onde a pessoa ela faz a leitura e o julgamento dessas pessoas, desses autores ou desses líderes, ou seja, do que for, com o olhar atual, né? Então, eu acho que é basicamente isso mesmo, porque eu puxei mais para a história e misturando com a sociologia. Agora, a sociologia, como você perguntou, bom, falando no mais senso comum possível, seria o estudo das sociedades, né? Mas eu gosto muito de uma definição da sociologia, né? Você tem diversos autores que vão dialogar o que seria a sociologia, qual seria o papel da sociologia. É uma discussão tão ampla quanto as diferentes interpretações do que seria cultura, né? Ou do que seria natureza, ou se cultura e natureza devem ser ambíguas, ou estar em uma dialética, ou se, enfim, ou se elas são antagônicas, ou se elas se fundem. Tem uma discussão ampla e longa, né, nisso daí. Mas no quesito sociologia, eu gosto de uma definição do Max Weber, que ele vai falar justamente o seguinte, que a função do sociólogo ele é a ordenação conceitual da realidade com base na sua observação ou em averiguações empíricas. O que significa isso? É você ordenar o real com base na observação, né? E você apreende através dos seus sentidos o real e você racionaliza os seus sentidos, a razão e o sentido, né? A questão do imanente da pessoa imersa na natureza, ela está totalmente fundida, principalmente dialogando dessa forma na pós-modernidade, e você ordenando aquilo que você está observando com o seu olhar clínico, o seu olhar científico, você vai produzir ou a teoria ou você vai levantar hipóteses, né? Nem tudo a gente faz pensando em respostas. O mais importante, às vezes, é até a pergunta. É você perguntar o como, o onde, o porquê. Muitas vezes isso é mais importante do que você tentar trazer respostas, né? Então, uma vez tendo isso muito claro, eu acredito que o sociólogo é aquele que faz leituras do real, ordena conceitualmente o real, seja por suas próprias convicções, e aí surge o militante, ou seja, devido a uma carga de leitura, um background de conhecimento, seja pelo capital cultural, ou seja pela carga de leitura dele mesmo, ou vivência, ou uma série de coisas que vai trazer para ele a lente, vai dar para ele sustentação para uma lente dele conseguir enxergar a realidade dessa forma, né? Então, o cientista, basicamente, ele olha com base nas suas convicções, mas as suas convicções também são muitas vezes a resultante de todo esse background que ele foi adquirindo ao longo da vida, a carga de leitura, as experiências e tudo mais. E não só o cientista, todo ser humano
é assim, né? Cabe o cientista separar suas convicções também para não fazer um trabalho enviesado, embora não exista imparcialidade 100%, né? Então é isso. Então eu acredito que o sociólogo ele pode ser tanto cientista quanto militante, ou as duas coisas. Você pode ser o cientista e o militante, mas tendo muito claro que quando você ousar fazer o trabalho tentando pelo menos ter a pretensão de ser científico, você tentar ser o menos militante possível e até mesmo reconhecendo quando os seus dados empíricos, quando a sua observação empírica dizer o contrário daquilo que você gostaria que fosse. Aí cabe a sua honestidade enquanto cientista de reconhecer e deixar a sua militância de lado para reconhecer um resultado que muitas vezes que te desagrade. Isso é uma coisa muito nobre que nem todos conseguem fazer, infelizmente, né? Então a sociologia é isso aí. E a sociologia ela é uma das primeiras ciências institucionalizadas, né? Claro que a medicina é muito mais antiga, enfim. Mas a sociologia, ela, no século XIX, ela foi a primeira ciência humana, vamos dizer assim, e uma das primeiras que teve uma institucionalização, né? Foi o Augusto Comte, aquele francês, pelo seu viés positivista, que ele chamava de física social. Depois o Durkheim foi uma figura muito importante. Depois veio o Marx, depois o Weber e depois tantos outros fizeram grandes trabalhos. Ela está aí ainda se aprimorando, ela não é fixa, como todas as coisas, ela vai sofrendo mutações. E no Brasil, a gente tinha o que a gente chamava de tríade, a tríade que fazia os primeiros trabalhos sociológicos, que eram engenheiros, advogados, porque a gente não tinha, de fato, sociólogos no Brasil, embora eles fizessem trabalhos sociológicos. Você pega, por exemplo, os Sertões, né? Euclides da Cunha, deixa eu pegar aqui. Sim, do Euclides da Cunha. Ele não era um sociólogo de formação, mas seu trabalho jornalístico contribuiu muito para a sociologia. E você tem vários. Sim, muito bom esse livro. E você tem vários jornalistas que fazem trabalhos importantíssimos para a sociologia, né? E médicos, né? Um trabalho muito legal também, o Estação Carandiru, por exemplo, do Drauzio Varela. Ele é um trabalho sociológico primoroso e ele é um médico, né? Cardiologista, se eu não estou enganado. Então, eu não acho que para ser filósofo, para ser historiador ou sociólogo, você tem que ter um pedaço de papel. Eu não tenho esse preconceito, não. Eu acredito que muitas vezes você tem grandes trabalhos feitos por pessoas que seriam autodidatas, vamos dizer assim. E também a escola pioneira de sociologia no Brasil foi a escola, justamente, a faculdade onde justamente eu estudei. A antiga Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo, que ela foi fundada e criada por uma elite paulista e, sobretudo, paulistana da cidade de São Paulo, que pensou que gostaria de politizar mais a sua elite, que era aquela elite derrotada da Revolução de 1932, né? E pela influência da Escola de Chicago, eles fundaram a Escola Livre de Sociologia e Política. A USP foi fundada em 1934, né? E a FESP, que é a atual Fundação Escola de Sociologia e Política, ela foi fundada em 1933. Ela funcionou por um tempo dentro da Escola de Comércio, né? Álvares Penteado, e depois ela ganhou seu casarão antigo, né? Que é o casarão que a gente inclusive estuda no último semestre nesse casarão, né? Hoje ela tem um prédio mais novo lá, na Vila Buarque, que é um bairro aqui em São Paulo, na Rua General Jardim, onde diversas figuras passaram por ali, como o Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes fez mestrado quando tinha mestrado, porque hoje não tem mais, fez mestrado lá, diversas figuras, né? Se a gente for listar aqui, a gente fica um tempão falando, né? E a gente que passou por ela é uma relação de amor e ódio, né? Várias decepções, muitas decepções eu tive lá, mas não é culpa da instituição, né? E sim por parte de alguns professores e tal, mas a gente não deve culpar a instituição pela má atitude de alguns indivíduos, né? E no todo foi uma experiência muito bacana, muito interessante, e eu tenho um carinho muito grande pela faculdade, sim. Perfeito. Na verdade, eu fiz história só passei raiva praticamente, cara. Eu tive que escrever um artigo falando sobre a criminalização do funk. Pensa num cara que dedilhou ódio no teclado, bicho. Mas, Davi, já que apresentamos você, já apresentamos a sociologia,
Você poderia falar para nós um pouquinho sobre o conceito de escravidão? Porque, assim, hoje, quando você fala escravidão no Brasil, a gente se remete àquele período do século, acho que 18, né? Século 19, em que os negros eles eram judiados. Só que a escravidão ela começa muito antes. Você poderia explicar para nós o conceito de escravidão no passado, no mundo antigo, no período republicano, nos nossos períodos? Poderia falar um pouquinho o que é escravidão, o conceito básico dentro da sociologia? Claro, claro. Bom, eu acho que a escravidão ela é o que mais define a nossa espécie, a espécie humana, né? Se a gente pudesse falar de alguma prática que nós fizemos ao longo da história, que ela se repetiu em diversos povos, praticamente quase todos os povos que a gente conhece, é justamente a escravidão, né? Se tem uma ideia de que do que eles chamam de soma zero hoje em dia, de que necessariamente aqueles que estão que são privilegiados, eles apenas têm os seus privilégios porque uma grande maioria os sustentam. Então você só pode ter a sua própria situação, né, estando no topo da pirâmide, porque você tem uma base da pirâmide que te sustenta. E às vezes, e aí tem um argumento daqueles que falam que não necessariamente aqueles que se dão bem é devido um cálculo de soma zero, né? Então essa discussão é uma discussão mais atual. Mas o que a gente, enquanto sociólogo e até historiador, observa é que, de fato, às vezes algumas coisas aconteceram, sim, e privilegiaram uma elite em detrimento de outra, né? Ou seja, isso só foi possível porque, inclusive, como o próprio capitalismo mais moderno ele surge, né? Isso só foi possível porque você tinha a lógica escravista que, inclusive, beneficiou países que nós chamamos hoje do centro do capitalismo. Então, essa discussão da soma zero é uma discussão que muitas vezes as pessoas se utilizam até para justificar e talvez até não querendo prestar contas de seu passado. Mas isso é uma coisa mais contemporânea. O que eu posso dizer da escravidão é que nós, por exemplo, desde que nós éramos caçadores-coletores, né, a gente tinha rivalidades com grupos rivais, né, e, se possível, a gente podia pegar pessoas desses grupos rivais e deixá-los submetidos à nossa vontade para que eles nos servissem. Isso aconteceu muito. Só uma pausa. Inclusive, Só uma pausinha. Quer dizer então que briga de rua sempre existiu na humanidade? sempre, sempre. Uma coisa que define o ser humano é justamente andar em bandos, em grupos, né? Nós, como seres sociais e políticos, o ser humano é político por natureza, ele sempre tende a reunir os seus iguais, né? As patotinhas, isso sempre existiu, né? Uhum. Então, quando a gente era caçador-coletor, a gente já tinha essa prática. E a prática, inclusive, de aprisionar as mulheres do bando rival e forçar a copulação contra as vontades dela, que seria a violação, o estupro, né? E todas essas coisas. Então, isso é uma coisa que sempre existiu, né? Desde os hominídeos, desde que a gente se tornou Homo erectus e a gente começou a desenvolver ferramentas, a gente praticava isso, né? Essa noção de você enxergar o seu semelhante, isso, se até hoje isso muitas vezes não acontece, imagina naquela época que a gente não tinha uma racionalidade, um córtex tão muito bem formado que nos dá toda essa habilidade, inclusive de manusear ferramentas e de racionalidade e tudo mais, né? Bom, e aí o que aconteceu? Quando a gente, eu vou pular um pouco a evolução dos hominídeos até chegar no Homo sapiens. O que a gente deve saber, o mais importante a gente saber é que quando o Homo sapiens surgindo na África, ele sai da África e ele povoa o mundo inteiro. Mas outras versões do gênero Homo existiam em outros lugares, como na Europa, por exemplo, você tinha o homem de Neandertal, depois você vai ter o Cro-Magnon e vai ter diversos, né? E aí o que acontece é que, por exemplo, quando o Homo sapiens chegou nessa região, existem teorias, a gente não tem como ter uma coisa certeira sobre a pré-história, né? Existem teorias de que nós
extinguimos o homem de Neandertal e de Cro-Magnon também. Mas essa extinção ela provocou também a miscigenação, e nós temos genes, inclusive, neandertais até hoje. Então fica a pergunta se esse processo de dominação a gente não utilizou, por exemplo, mão de obra dos neandertais para nos servir. Fica essa pergunta também, né? Então, bom, aí surgindo a agricultura, isso vai se intensificar, porque a prática de você pegar inimigos para eles trabalharem na lavoura, para eles trabalharem domesticando animais, enfim, ela vai ser uma prática muito comum, né? E aí surgem as monarquias, o processo de distinção, né? Você enxerga, por exemplo, você tem um status, você tem um privilégio e você começa em cima disso, racionalizando, trazer legitimidade à sua posição, falando que você é divino, falando que você é um representante divino na Terra, que você, enfim, depois vai surgir a ideia do sangue e tudo mais. Então, esse negócio de distinção, ele é uma coisa presente na nossa natureza humana. Você tentar ir contra isso não tem como. É uma coisa, essa ideal de igualdade plena, ele não é só utópico, como ele é até absurdo se a gente analisa a própria natureza humana enfim, toda vez que se tenta forçar a natureza humana para uma coisa diferente do que ela é, a gente acaba gerando a opressão e uma coisa muito pior do que deixar ela se manifestar da forma que ela é. Claro, com suas leis e seus entraves, mas é muito pior você tentar impedir isso do que, enfim, você agir artificialmente manipulando isso, né? E aí você surge depois da pré-história, você tem o mundo antigo. No mundo antigo, a lógica da escravidão, ela não é a mesma lógica da escravidão moderna, né? A lógica da escravidão eram os povos conquistados. Se fazia muitas guerras para conquistar territórios, e a função do Estado, sempre, não o Estado moderno, embora também tenha isso, né? Mas a função do Estado sempre foi o espólio, né? Embora essas nações antigas elas não tivessem a noção de Estado que nós temos hoje, que é uma construção moderna, a noção de organização deles sempre foi o espólio. E nesses espólios, que era você invadir o território do inimigo e roubar tudo que ele tinha para você, também consistia em escravizar essas pessoas para que elas trabalhassem para você. E aí os grandes impérios, eles se fizeram sempre com escravidão. Você pega, por exemplo, no Antigo Egito, os hebreus, por muito tempo, foram escravos dos faraós, construindo as pirâmides e tudo mais. Você pega, por exemplo, aqui na nossa América, a Mesoamérica ou América Central, ou até aqui na América do Sul, os incas, eles pegavam outros povos, né? Os astecas e os maias, eles pegavam outros povos méxicas ali daquela região, né? Da região do Golfo do México, do sul do México ali, na Guatemala, toda aquela região. Povos que não eram povos militarizados, porque esses povos eles se moviam pela lógica da guerra e da conquista para serem seus escravos, e inclusive para sacrifícios para seus deuses e tudo mais. E os incas, eles inclusive vinham até o Brasil e pegavam várias etnias nossas brasileiras e levavam para lá para serem escravos deles. Inclusive tem as trilhas do Peabiru, que eles falam que eram trilhas que levavam inclusive o litoral brasileiro, até de São Paulo, que podia muito bem levar até essas regiões dos incas, ali nos Andes, né? Os bandeirantes chegaram a fazer esse caminho, chegaram até lá, né? Então, essa prática de você pegar escravizados, ela sempre existiu. E dentro do território brasileiro, isso existia também, né? A ideia do bom selvagem, do Rousseau, ela também se mostra utópica porque aqui você tinha antropofagia, que é canibalismo, você tinha povos que eram escravizados, você tinha uma série de coisas, essa ideia de uma espécie de unicidade entre as nações indígenas do Brasil, ela é errada. É a mesma ideia que se tem muitas vezes da África, que é uma unicidade, um povo só, sendo que não é verdade. Você tinha também ali a própria lógica do escravismo que se reproduzia entre os povos de lá, né? E isso favoreceu muito os portugueses também quando eles foram lá justamente pegar mão de obra humana para transplantar para o Brasil e tudo mais, né? Se não fosse a própria lógica interna do escravismo de lá, isso teria sido impossível.
bem como a própria lógica interna do escravismo entre os indígenas brasileiros, quando algumas nações se aliaram aos conquistadores e os conquistadores, percebendo que havia uma disputa, percebendo que havia uma diferença entre elas, se utilizaram justamente dessas rivalidades para conseguir conquistar melhor, né? Então isso sempre existiu, nós somos marcados por isso. Na Grécia Antiga você tinha escravos, se fala muito da democracia grega, e a democracia grega ela funcionava para 10% da população. A maior parte da população era de escravizados, né? De escravos, né? Que não tinham voz, não votavam. Depois veio o Império Romano. No Império Romano você tinha escravos também que eram levados para lutar com lutas de gladiadores. Aí você tem diversos filmes. E falando em filme, até da América que eu estava falando, tem um filme muito legal que é o Apocalipto, um filme que mostra justamente os maias conquistando esses povos para serem seus escravos nas pirâmides ali da Tenochtitlan, desses lugares e tal. Chichén Itzá, né, lá no México e tal. E no Império Romano você tem os povos, por exemplo, que eles conquistavam, que quando eles não se romanizavam, porque a ideia do Império dos Romanos era dar a cidadania romana para aqueles povos conquistados, quando eles não se sujeitavam a isso, eles eram levados como escravos, né? E até dentro desses grupos escravizados, você tinha também as distinções. Você tinha, por exemplo, escravos que tinham funções melhores e tinham reconhecimentos melhores até do que os demais. Isso aconteceu muito no Império Brasileiro e aconteceu na Roma Antiga. Os gauleses, por exemplo, eles eram excelentes professores e conhecedores da farmacêutica, né? Conhecedores de botânica e uma série de coisas. Então, os romanos se utilizavam muito desses druidas e desses professores gauleses para instruírem até os seus filhos das elites romanas e tudo mais. O que vai ser diferente, por exemplo, de um escravo cartaginês ou de um escravo ibero ou de um escravo de alguma outra nação que era levado para trabalhar como escravo ou para servir forçadamente na legião, no exército, ou até para serem gladiadores e tudo mais. Agora, toda essa lógica da escravidão do mundo antigo, ela é diferente da lógica da escravidão moderna. Então, o que marca a escravidão moderna é não... Eu só quero trazer uma informação. Um escravo que soubesse ler e escrever em grego na época do período romano, do período helenístico, quando os romanos dominaram a Grécia e tal, se tornaram o maior império do mundo, um escravo que soubesse ler e escrever em grego, ele custava 5 vezes mais do que um escravo que não soubesse. Só para enriquecer o seu comentário aí, tá? Eu não queria... Sim. Isso a gente tinha aqui também no nosso passado escravista no Brasil também, né? A distinção, assim como o escravismo marca a história humana, a distinção marca a natureza humana, né? E o escravismo é uma espécie de instituição que vem da distinção. O senhor, ele tem uma distinção do servo, né? A lógica do servo da Idade Média é outra. Mas o senhor, ele tem uma lógica diferente da do servo e da do escravo também. Ele tem seu privilégio por meio da distinção. E aí, isso é uma coisa que marca muito a nossa própria estrutura enquanto sociedade, porque todas as sociedades do mundo, até hoje existentes, elas tinham hierarquias, né? Elas tinham posições e divisões. Vai surgir a divisão do trabalho na época moderna e contemporânea, mas você tinha divisões de funções também nessas sociedades primitivas. A lógica do servo é diferente na Idade Média. A lógica do servo é o que eles chamavam de comitatus geforgi, né? Que surgiu do foederati depois, que seria basicamente é uma estrutura germânica, né? Os germânicos já cristianizados foram os que destruíram o Império Romano e forjaram as monarquias de vários países, inclusive da Espanha, vem dos visigodos, né? E dos astures também. E aí esses feudos, eles tinham a lógica de que os servos eles eram ligados ao senhor feudal por um laço de sangue. Eles não eram escravos, mas eles tinham que basicamente alugar as coisas na terra que eles trabalhavam. A terra era comum, mas pertencia ao senhor. Mas não tinha essa noção de propriedade, que é a noção de propriedade que vai surgir pós-revolução industrial e tudo mais. Então era uma espécie de... Os feudos eles eram ligados por sangue, e eles tinham uma noção... Tinha a aristocracia, claro, a aristocracia que tinha seus privilégios,
mas eles se entendiam como primos. Então, por exemplo, todos eles se entendiam como que tinham parentes do senhor. Então eles ganhavam o sobrenome do senhor e tudo. E pelo menos na questão do sobrenome é uma coisa que ficou na escravidão brasileira, né? O Brasil ele surge já na Idade Moderna, né? O Brasil na época da colonização ele já surge na Idade Moderna, já não era da Idade Média, já não era mais a Idade Média, mas a lógica servil dos servos e da própria estrutura feudal, ela se assemelha muito, pelo menos no início da colonização ali da economia açucareira no Nordeste, com a Idade Média, né? Mas o escravismo moderno, como eu estava falando, ele tem a diferença... Só uma pausa. Isso que você está me falando, está me lembrando muito do que eu estou lendo no livro Fustel de Coulanges, A Cidade Antiga, né? Que ele está trabalhando a estrutura do Império Romano, né? Tanto do Império Romano quanto dos gregos, como se formou a estrutura. Tem algumas coisas que estão me fazendo ligação com esse livro, né? Mas é só para enriquecer quem está acompanhando o assunto aí, tá? E é isso. Desculpa cortar você. Não, tranquilo. Um livro muito legal. Tem diversos trabalhos, né? Mas eu vou falar um livro popular que eu gosto muito também de sair um pouco do academicismo e estudar história e sociologia por meio de trabalhos ensaísticos com outro viés. E um trabalho muito legal, mais recente até, que serve muito a essa discussão que está falando, principalmente do escravismo no Brasil, é o trabalho do Laurentino Gomes, né? E ele foi até a África lá, várias nações, Angola, Guiné, o próprio Congo. Ele foi para vários países coletando dados, né? E a gente já vai falar sobre isso daí depois. Mas é um trabalho que eu recomendo, né? Bom, e a escravidão moderna, aí ela surge como algo ligado à economia, né? Na escravidão moderna, que surge principalmente com a lógica da colonização da América, ela surge basicamente com a noção, até uma noção marxista, ou marxiana, eu prefiro falar marxiana, a noção do que se chama de acumulação primitiva. A acumulação primitiva, ela se deu antes do próprio capitalismo como a gente conhece, né? E aí o capitalismo, dessa ideia do dinheiro fazer mais dinheiro, essa lógica ela só vai acontecer com a Revolução Industrial. Até a Revolução Industrial, até basicamente a Idade Contemporânea, vamos dizer assim, né, até o século XIX, a lógica do mundo era o que eles chamavam de lógica mercantilista. E nessa lógica mercantilista, que é da acumulação primitiva, o escravo ele se torna não só a mão de obra, mas ele se torna a mercadoria também. Uma das primeiras moedas que o Brasil teve, né, foram justamente escravizados. Eu gosto de falar a palavra escravizados, porque escravos você denota como se a pessoa fosse escravo por natureza, né? E na verdade ela não é. Na verdade ela foi escravizada, né? E a prática de se descer abaixo do Saara, né? A África Negra e a África abaixo do Saara, era uma prática que os cartagineses já faziam, descendo para baixo do Saara, para pegar escravos negros para trabalhar nas suas minas de sal, em Cartago, que é a atual Tunísia, e tudo mais. Então, sabendo que os cartagineses faziam essa prática, e posteriormente os semitas e os árabes faziam isso também, na colonização da América, os portugueses, né, ingleses e espanhóis, em menor grau, também fizeram isso, né? Então, os portugueses, com esse empreendimento, né, do tráfico negreiro, o Brasil sempre foi um país de traficantes, né? Desde aquela época já era um país de traficantes, né? Não só a princípio de traficantes de madeira, que era o pau-brasil, mas depois de traficantes de pessoas que foram transplantadas de um continente a outro, né? A maior deslocamento humano de um continente a outro contra a sua vontade, é óbvio, foi justamente da África para o Brasil. Essa diáspora africana para o Brasil, ela foi uma diáspora que envolve o sofrimento, envolve toda a questão da brutalidade, né? Mas
aqueles que sobreviviam às viagens nos navios negreiros, conseguiam chegar com vida aqui, eles foram usados para trabalhar nos engenhos de açúcar. E aí tem um livro até do Caio Prado Júnior que ele fala justamente a formação econômica do Brasil, esse período vendo o Brasil como colônia, que era uma colônia de extração que era voltada para a metrópole. Então, tudo que era produzido no Brasil era voltado apenas para Portugal. Né? O Brasil só vai ter seus portos abertos para comercializar com outros países quando Dom João VI vem em 1808, por conta das invasões napoleônicas. Mas do século XVI até 1808, do século XIX, nós tivemos esse tipo de sociedade. E aí surge não o racismo como a gente entende hoje, esse racismo científico, essa noção de raça que já foi desconstruída também, mas essa noção que existem raças humanas e tudo mais, ela vai ganhar muito força no século XIX. Mas já surge uma espécie de racismo em enxergar a cor da pele dos negros, né, como diferente da sua. E aí uma série isso uma espécie de justificativa para que eles possam escravizar aquelas pessoas. Mas ainda não é a visão, uma espécie de visão civilizatória que o português ou o inglês tinha em relação aos negros, como você vai ter no século XIX, com o neocolonialismo, que aí foi na própria África que os europeus se insurgiram. Então, tem uma diferença do neocolonialismo para esse colonialismo das Américas, do início das Américas e tudo mais, né? Então é isso. Então a escravidão moderna ela é diferente da escravidão do passado, porque o escravo, ele, além de ser escravo, ele também é mercadoria, né? Tanto que o Florestan Fernandes, você trouxe a baila aqui, ele é um cara, ele era marxista, mas ele discordava dos marxistas da época dele, né? Porque eles diziam que o Brasil ele tinha uma pegada feudal, né? E o Florestan Fernandes questionava isso, né? Então ele trabalhou a escrever sobre essa questão aí por causa disso, né? Então existe um debate no século XX em cima disso aí, né? Do que o Brasil era. O Brasil era um país capitalista, o Brasil colônia era capitalista, era feudal. Que raio eram as capitanias hereditárias, né? Entendeu? Embora o Brasil surja na Idade Moderna, você tinha estruturas dentro do Brasil que ainda reproduziam uma lógica muito semelhante à lógica feudal. Mas não quer dizer que o Brasil era da Idade Média, lógico que não, porque na Idade Média nem se sonhava, pelo menos na visão dos europeus, que não conheciam o continente americano, nem se sonhava que existia América. Mas, embora o processo de colonização foi na Idade Moderna, muito disso muito da estrutura da sociedade feudal foi reproduzida aqui. E a sociedade feudal, ela se estendeu em vários países até o século XX. Vale você lembrar que a Rússia, até a Revolução de 1917 russa, era um país totalmente feudal, né? Era um país agrário com estruturas feudais. O sul da Espanha e de Portugal também, Andaluzia e o Algarve, eles tinham estruturas feudais que se estenderam até perto dos anos 30 do século passado, né? Então você tinha ainda, é claro que não com a mesma originalidade da Idade Média, mas você tinha ainda características que se preservaram ao longo dos tempos, né? Porque não é porque uma idade muda de uma idade para outra que às vezes aquela realidade vai mudar em todos os lugares, né? Às vezes ela se mantém, aquela lógica se mantém reproduzindo em vários lugares por muito tempo, né? Não, perfeito. Agora eu tenho uma pergunta para você, a gente já está batendo uns 43 minutos de live. O sistema escravagista no Brasil, que se deu no Brasil, na América brasileira, na América espanhola e na América inglesa, que é os Estados Unidos, Canadá para cima, existem diferenças, porque assim, a gente olha para o público brasileiro, a gente tem mestiços. A marca do brasileiro é um mestiço, né? Graças a Deus, né? Porque nós temos as mulheres mais bonitas do mundo, são brasileiras, são as mestiças. Por conta também, somos os homens mais feios do mundo, né? Pelo amor de Deus. Só que quando você pega, por exemplo, Estados Unidos, você tem uma linha de racismo um tanto diferente. Você tem branco, preto, preto. O branco e o preto brigam e quando chega um brasileiro ou um mexicano lá, eles param de brigar e batem na gente.
Como é que você entende isso? Por que dessa questão, cara? Poderia explicar se é possível? Então até fazer uma propaganda de novo do meu livro da Hispanidade, né? E isso é uma coisa que está muito no Gilberto Freire, que eu concordo muito com ele, né, nesse quesito. Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, tá, gente? Casa No Grande Casa, Senzala. no Casagrande Senzala. O que acontece? Tanto o português quanto o espanhol, a localidade desses países, ela é uma localidade intermediária entre a Europa e a África. Eles não são nem africanos, mas eles também não são nem europeus, no sentido de ser europeu, como um alemão, por exemplo, ou até mesmo em muitos aspectos, como um francês mais do norte, ou da região fronteiriça lá de Estrasburgo com a Alemanha. Enfim, eles são muito diferentes por conta da própria formação da Península Ibérica, que ela foi formada muitas vezes por povos e por estar localizada no Mediterrâneo, por povos que navegavam naquele Mediterrâneo, como os fenícios, os próprios cartagineses, como diversos povos, e depois os mouros, os árabes, né? Diversos povos que formaram o português e o espanhol. E devido a esse contato multiétnico que já sempre existiu desses países, né? Com a Reconquista, que se concluiu em 1492, com o Edicto de Granada, e aí os cristãos venceram realmente os muçulmanos, ocorria já em Al-Andalus, ocorria já na Espanha mouresca, a miscigenação. Isso sempre ocorreu. E a facilidade de convivência do ibérico com os africanos, ela não estou dizendo que ela produziu uma tolerância, uma democracia racial, não é isso que estou querendo dizer, mas produziu uma lógica diferente de convívio que os ingleses não tinham, por exemplo, nem os alemães, nem outros povos da Europa. Então, quando os portugueses e também os espanhóis colonizaram a América, essa lógica da miscigenação, ela ocorreu primeiramente com os indígenas e vai ocorrer depois com os africanos negros. Só que eu não estou aqui dizendo que foi um processo voluntário em todas as instâncias. Ocorreram violações, ocorreram sim diversos estupros, ocorreram diversas coisas, nada corretas que a gente sabe que ocorreu. Mas também ocorreram processos de miscigenação voluntários. Não foi todo o processo de miscigenação que foi por conta de uma conquista ou qualquer coisa assim. Um exemplo disso é o que o Darcy Ribeiro fala no livro dele do Povo Brasileiro, do cunhadismo. O cunhadismo era uma prática que os indígenas tinham de para receber bem o invasor, né, o português, vamos dizer assim, eles cediam mulheres da aldeia, e aí vem de cunhadismo, no processo de torná-los cunhados deles, cediam as suas irmãs, cediam as suas mulheres, para que elas se casassem com esses portugueses e selando assim uma união, selando assim uma amizade. Isso na África aconteceu muito também. Na Europa também, né? Dois reinos eram inimigos, aí um dava o filho, outro dava a prima e estava resolvido. Sim, na Europa também. Isso está muito ligado à questão funcionalista também, que é uma questão de fusão do sangue. Porque você sabe muito bem que biologicamente, quanto mais miscigenação, melhor é a sua condição genética, né? Se pensou por muito tempo que os puros, né, os mais puros eram melhores, é o contrário, os mais miscigenados são os melhores, em termos de ter mais resistência às doenças, ter mais resistência a uma série de coisas. Então, eles faziam isso até de uma forma inconsciente, né? Porque é uma coisa dada da natureza até para aprimorar melhor a sua condição genética e tudo mais. Então, isso aconteceu muito, esse processo do cunhadismo e tal. E depois, com a vinda dos africanos negros, aí isso continuou acontecendo e continua até hoje. Né? Não que não tivesse, logo no início, também um pouco de miscigenação nos Estados Unidos. Aconteceu também. Você pega a literatura deles lá, Pocahontas, tem histórias também que, nitidamente de miscigenação. Mas isso foi muito menor. E o que marca, basicamente, o escravismo, sobretudo do sul dos Estados Unidos, com o nosso aqui,
é justamente essa fusão entre os povos que vai se acentuar depois, principalmente, da libertação dos escravos, mas já acontecia muito antes também, entre homens brancos livres que se casavam com negras, por exemplo, e de senhores que tinham filhos com negras também, que não eram reconhecidos oficialmente por esses senhores e tudo mais. O processo de miscigenação foi muito mais intenso aqui na América Central e do Sul. Então, o que nos diferencia da América do Norte é justamente isso. E aí o racismo no Brasil, que existe, eu não estou falando que não existe, ele se dá por uma outra lógica. Nos Estados Unidos, eles têm uma espécie de noção que é o que eles chamam de one drop rule, que é a regra da gota de sangue. Se você tem sangue negro, você não é considerado branco para eles. Então, vamos supor que você seja de cabelos claros, olhos claros, com todos os traços caucasoides, mas você tem um bisavô negro. Se eles descobriam que você tinha um bisavô negro, você perdia a sua condição de branquitude. Isso é uma coisa que nunca aconteceu no Brasil, porque aqui no Brasil a nossa noção de raça, né, esse conceito já não existe mais, mas vulgarmente falando de raça, ele se dá pela cor da pele e pelos traços da pessoa. Então, é uma coisa mais visível, né? É o que nós chamamos de marca. Aqui a gente reproduz o racismo de marca, e nesses países saxônicos, eles reproduzem o racismo de sangue, o racismo sanguíneo, né? Então, essa vai ser a diferença, e por conta disso, você teve as leis de segregação no sul dos Estados Unidos, que foi totalmente diferente do Brasil, que eu estou dizendo aqui que não é uma democracia racial, eu não estou dizendo que é uma democracia racial, mas nós temos que reconhecer, embora o racismo exista, que aqui você pode chamar de hipócrita, você pode chamar de racismo velado, você pode chamar do que for, mas com certeza a lógica era muito diferente. Até mesmo, por exemplo, o fato de você ter amas de leite. Você pega, por exemplo, o relato do Joaquim Nabuco, né, no Minha Formação, ele fala de amas de leite, que ele tomava o leite da ama de leite quando ele era criança, quando a mãe branca não tinha mais leite, era a escravizada negra que também estava dando a luz e tudo mais, estava com leite, ela amamentava o filho do senhor. Isso era uma coisa basicamente impensado na América do Norte. Então aqui, de certa forma, a gente sempre teve contato, até por essa facilidade, essa bicontinentalidade do ibérico, porque o ibérico sempre conviveu muito bem com essas raças diferentes, vamos dizer assim. Tanto que. Um africano com árabe e por um aí vai. africano, com árabe. E hoje, com os hispânicos, a quantidade de hispânicos que tem na Europa, não que não tenha racismo, claro que tem, eles chamam a gente de sudaca, tem tudo isso, mas é diferente. Eu já vi relatos, por exemplo, onde o racismo dos espanhóis e dos portugueses com os imigrantes, lógico que não se justifica, né? Tem que ser combatido. Mas ele é muito mais brando, né? Se é que a gente pode dizer, claro que ele causa danos, eu não estou dizendo que, não estou relativizando isso. Mas, por exemplo, do que um cara que vai viver, às vezes, num país como, sei lá, dependendo do lugar da Alemanha, dependendo do lugar da Dinamarca, sei lá, entendeu? Então, assim, são povos Polônia. Sim, Polônia. São povos que eles têm uma lógica diferente de convivência. E a própria cultura latina, do hispânico, isso inclui a Itália também. A Itália teve os sarracenos. Os sarracenos fizeram parte da composição genética, principalmente do italiano do sul e tudo mais. Então isso é diferente essa lógica. Não que não exista o racismo, claro que existe, mas é diferente a lógica de convivência, pelo menos. Se consegue conviver. E aí, por exemplo, surgem essas bizarrices que o Brasil tem, né? Esses bairros segregados, onde você percebe que nitidamente os bairros mais ricos de São Paulo, predominantemente as pessoas são brancas, de origem europeia, e nos bairros mais periféricos, predominantemente são pessoas negras, de descendência, inclusive, dos escravizados. Só que não há embora às vezes você tenha um muro, que infelizmente é a lógica de construir muros que nós temos aqui no Brasil e tal, mas às vezes esse tipo de segregação, ela não tem nada que separa as duas coisas. A cidade oficial,
a cidade central, ela convive com a cidade periférica sem uma divisão, e é como se as pessoas meio que entendessem o seu lugar, as suas posições. E é uma coisa muito triste isso, né? Porque é um racismo enraizado que ele não precisa de um apartheid, de leis raciais, como você tinha as leis de Nuremberg na Alemanha nazista, ou as leis do apartheid na África do Sul. Você não precisa disso. É como se as pessoas inconscientemente, de uma forma natural, elas tivessem naturalizado que elas ocupam esses lugares. É uma coisa muito louca, muito curiosa, que esse tipo de convivência que entre os diferentes povos gerou aqui na América Central e do Sul. E o brasileiro, em sua maioria, é mestiço, né? Todos nós temos um pouco de mestiçagem, né? Basicamente, quase todos nós. E aí fica também muito difícil também certas ações afirmativas em querer definir, uma vez que é o sujeito que se autodefine aqui o que ele é, fica muito difícil também, às vezes, você ter, por exemplo, um órgão, ou um grupo, ou uma instituição que vai definir o que você é, né? Aí cai numa discussão muito longa, muito ampla, num país de miscigenados, né? Tem aquele caso de 2 irmãos gêmeos, um era mais claro, o outro era mais escuro. Um passou por cotas, o mais escuro, e o mais claro foi reprovado por cotas, mas eles eram irmãos gêmeos. Então, assim, eu não estou falando contra as cotas, sou a favor das cotas, mas estou falando que é uma discussão difícil no Brasil, porque no Brasil você não tem não estou dizendo pureza, mas você não tem um aspecto de fenótipo, pelo menos, tão definido, né, do sujeito ser negro, como você pega um negro americano, ele é muito mais africano, subsaariano, no sentido dos seus traços, da cor da sua pele, do que um brasileiro miscigenado, assim como os brancos também, né? Sim. Só vou lançar a última pergunta, a gente está em 56 minutos, a última pergunta para finalizar. Mas acontece o seguinte, tá, o David? É interessante que, por exemplo, eu como garoto suburbano, eu estudei em escola pública e eu lidei muito com meus amigos de classe. Tinha brancos, tinha negros, tinha muitos mestiços, mas eu nunca trabalhei, nunca estudei na minha escola, em escola nenhuma, com filho de advogado, com filho de médico, com filho de político, sabe? E eu percebia e eu sentia que existia uma diferença entre eu, classe C, classe D, a gente da classe C, da classe D, com a galera da classe A, da classe B, que estudava em escola particular. Ou existia até uma diferença, por exemplo, eu que estudei no Arlindo Fávaro, existia uma certa rixa entre o Arlindo Fávaro, por exemplo, e o Maria Joaquina, que era a escola que ficava no centro da cidade. Que é diferente, tá? Aí eu vou entrar na pergunta, que é diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, que você tem um bairro de branco, um bairro de negro, um bairro de indígena, um bairro de mexicano, um bairro de brasileiro. Você tem escola de branco, escola de preto, escola de indígena, escola de brasileiro, igreja de branco, igreja de negro, sabe? Lá é tudo muito dividido. E aqui, o preconceito, ele não é tanto na cor, mas ele é na classe social. Então, por exemplo, se você eu chegar num lugar e me apresentar como pedreiro, eu vou ser tratado de um jeito. Se eu chegar e me apresentar como professor, vou ser tratado de outro jeito. Se eu chegar e falar que eu sou jogador de futebol da Série B de algum time aí, eu vou ser tratado de outro jeito. Por quê? Porque a minha profissão, o meu status, ele diz mais sobre mim do que a minha cor de pele. Sim, então, por exemplo, no contexto da escravidão, principalmente no século XIX, você tinha negros que chegavam a ganhar títulos de barão, de duques e tudo mais, que eles deixavam de ser negros, né? E às vezes eles até adquiriam outros negros sendo seus escravos. Então, quando um negro se tornava um homem livre, ele perdia a sua negritude. Assim como um branco que desempenhava uma função que era restrita dos escravos, ele perdia sua branquitude também. Essa questão da função, ela está muito ligada a uma coisa meio parecida com a sociedade de castas. Na Índia, por exemplo, as castas mais baixas, elas são definidas não só também por aquela questão da reencarnação, aquela questão que eles têm de noção de que você vai se reencarnar e mudar a casta em cada reencarnação, enfim, tem toda essa religião em cima disso. E os brahmanes são o topo da pirâmide, né? Mas, por exemplo, você pega um Dalit, ele é definido também pela função dele. Por isso que essa questão funcionalista é importante. A função, ela diz muito
do que você faz, né? Então, aqueles que limpam fossa, aqueles que limpam esgoto, pegam dejetos, essa função, que é a função mais baixa da escala do trabalho, ela é a função que vai definir aquele povo em específico. Não, e isso, de certa forma, não que a gente tem uma sociedade de castas da mesma forma que você tem, por exemplo, como nas sociedades hindus. Mas, de certa forma, isso é muito parecido com o Brasil, porque dependendo da função que o sujeito tem no Brasil, ele é tratado dessa forma diferente. E, principalmente, em alguns lugares do Brasil, e aí eu posso dizer, e não que não tenha isso em lugares que teve uma grande, forte imigração também, isso se reproduz também, mas em lugares que teve pouca imigração. Por exemplo, aqui em São Paulo, essa lógica se reproduz? Se reproduz. Às vezes você chega mal arrumado, com uma roupa suja de tinta, porque você estava pintando uma parede, eles vão mandar você entrar pela porta do fundo, né? Você tem o elevador social, você tem tudo isso que é a lógica escravista do Brasil. Só que aqui, você ainda, por ter tido uma quantidade de imigrantes muito grande que vieram para ser classe operária, né? Aqui é onde estavam as indústrias e tudo mais, você tem uma classe operária mais forte, é um pouco mais ameno do que você chegar em algumas regiões onde ainda tem um coronelismo muito forte, tem esse tipo de coisa, que a lógica classista ela é muito mais forte. Eu tenho um amigo que a esposa dele... Ele é argentino, esse amigo meu, né? Ele era casado com uma moça do Pará, paraense. E aí, eles são divorciados hoje, mas ele me contou que ele ficou espantado quando ele foi para Belém, né? E ele chegou lá em Belém vendo, por exemplo, a forma que os pais da ex-esposa dele tratavam os empregados, tratavam as pessoas nos locais, nos comércios, às vezes nem dirigia a palavra a um porteiro, nem dirigia a palavra. Não estou falando que todo paraense é assim, não estou falando isso, mas tem muita... essa ex-mulher dele era uma mulher da elite e tal, né? Paraense e tal. Tem muito, essa lógica ela ainda se permanece muito nesses lugares, que é diferente, por exemplo, daqui de São Paulo, onde você já tem, até por conta da imigração e da migração, que gerou problemas de preconceito. Claro que sim, não estou falando que não. Mas aqui, por conta de ser mais cosmopolita, essa característica ela muda um pouco. Até nos Estados Unidos, Nova York, por exemplo, já tem uma mentalidade diferente. Eu digo que você pegar o lugar lá dos rednecks, lá no Texas, por exemplo, vai ter uma mentalidade totalmente diferente. E aí, esse preconceito de classe, né, voltando aqui ao Brasil, esse preconceito de classe, ele vem acarretado com a raça junto. Porque aqui, certas funções e certas classes, já é naturalizado que essas pessoas, dependendo da cor da pele, vão ocupar esses espaços. Então, é naturalizado que você tenha um advogado, um médico, que seja de origem europeia ou qualquer coisa assim, e é naturalizado que uma pessoa, trabalhador braçal, vamos dizer assim, seja uma pessoa ou cabocla da terra, ou mameluca, ou cafusa, ou negra, né? Isso foi muito, ou que chamam de hoje parda, né? Isso já está enraizado de certa forma, né? Então aqui a questão racial ela está imbricada com o social. Não que não tenha nos Estados Unidos também, mas até pela forma mais democrática que existe nos Estados Unidos, a questão mais liberal, tem uma série de questões que a gente não adquiriu ao longo da nossa história. É muito mais fácil você ver, por exemplo, negros sendo professores, sendo CEO de grandes empresas, não estou falando que são todos, mas é muito mais fácil você ver negros que ascenderam e chegaram a posições elevadas lá nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, né? Inclusive já tiveram um presidente negro e nós, embora se fale que o Nilo Peçanha era negro, mas não era negro de fato, né? Era muito foi muito esbranquiçado, né? A gente nunca teve um presidente negro mesmo, né? Isso aí. Mas, por exemplo, só para última fala minha aqui, já vou pedir para me despedir de vocês, me despedir aqui do David. Eu tive um cara que me deu estudo bíblico. O cara que me deu estudo bíblico foi muito interessante. O nome dele é Claudinei Vicente dos Santos. O cara é um amor de pessoa, mano. E ele sempre foi chamado para pregar em muitas igrejas. E aí o que acontece? Ele era vendedor e ele começou a trabalhar na construção civil, que ele teve alguns problemas de saúde, então ele precisava fazer força para ficar forte, moreno e tal. E aí a gente tava trabalhando perto de uma igreja nossa. Olha só, perto de uma igreja nossa. Isso aí,
É um caso que aconteceu com ele, foi muito interessante. Então ele era chamado para pregar em vários lugares. E nessa igreja ele era chamado para pregar. E aí quando a gente tava trabalhando perto da igreja, aí ele foi conversar com o ancião, com a pessoa lá. Foi muito engraçado. O ancião falou: não, Cleonês, você tá fazendo o que aqui? Eu tô trabalhando na obra ali, eu sou encarregado naquela obra ali, naquela casa. Você trabalha de pedreiro? É. Ô, louco. E aí quando o cara que chamava para pregar descobriu que ele era pedreiro, adivinha o que aconteceu? Nunca mais foi chamado para pregar. E o Claudinei não é negro. Ele não é, ele é até ele é um anãozinho, mestiço de índio com coisa assim. Mas ele é mais branco, ele é mais escuro que você e mais branco que eu. E ele não foi mais chamado para pregar. Por quê? Porque o cara achou que ele era vendedor, que ele era advogado, que ele era professor. Ele era qualquer coisa, menos pedreiro, porque esse pedreiro não pode pregar na igreja dele. Um autor que eu gosto muito, que retratou muito bem o racismo no Brasil, foi o Lima Barreto, né? E o Lima Barreto, ele fala que o Brasil era um país de doutores, né? Doutores sem ofícios, né? É um país que as pessoas se vangloriavam de ter o diploma, eu sou doutor, não sei o quê, e na verdade era uma pessoa que não tinha, ou seja, funcionalidade nenhuma na sociedade e tudo mais. E essa lógica do doutor, né? Do doutor, ela ficou até hoje. Então a pessoa se esconde atrás de um diploma, ela se esconde atrás de uma titulação, ela se esconde atrás dessas coisas que vão dar uma distinção a ela, quando na verdade às vezes ela não tem nenhuma substância, ela não tem nenhum conteúdo, mas o diploma diz muito do que ela é. Aí sim a sociedade capitalista, da competição liberal, mais liberal, ela vai trazer uma característica nesse aspecto mais justa, porque não adianta você ter o diploma e você ser contratado numa empresa e não ter a habilidade de dar lucro para aquela empresa na sua função. Se você não sabe desempenhar aquela função, você pode ter o diploma melhor do mundo, ele pode ser comprado, ele pode ser o que for, mas você não vai, se você não está produzindo, você vai ser mandado embora. Então essa lógica estatista do Brasil, às vezes, que coloca as pones, coloca pessoas ali que vão ocupar cargos, e elas, às vezes, por uma titulação e tudo, não estou falando por aquelas que têm o mérito do concurso público e tal, mas às vezes um cargo comissionado, às vezes uma indicação, às vezes a politicária que existe, você vai colocar pessoas pelo compadrio, você vai colocar pessoas pelo agregados, né, pela amizade, o favorecimento, a lógica do favor, né? E aí você vai colocar pessoas que só por elas terem um diploma e vestirem um terno e tudo, todo mundo vai aplaudir, vai falar que aquela pessoa é capaz, não sei o que, quando na verdade ela não tem substância nenhuma, né? E a gente ainda é muito refém disso, né? Existem países que essa lógica do curso superior, de você ter um diploma, ela não é tão forte. Você pega na Europa, poucos são aqueles que fazem o curso superior, a maioria é formada em cursos técnicos, né? E que desempenham funções muito bem, são cidadãos críticos, são cidadãos que têm toda a habilidade, às vezes até maior que uma pessoa que tem mestrado no Brasil, dependendo do caso, né? Dependendo da escola que ele estuda e tudo mais. Então, é isso que eu estou te falando. A titulação, ela não te traz nada, porque senão, até mesmo 4 anos de faculdade iria te definir quem você é. Quando, na verdade, o estudo ele tem que ser desde sempre. Desde que você aprendeu a ler, a sua curiosidade, você vai estar imerso no estudo e você vai, até o último dia da sua vida, estar aprimorando, estudando e adquirindo informação e conhecimento sem parar. Não é um diploma que vai te definir. Só que a gente ainda tem essa lógica aqui no Brasil, né? Uhum. Meu, a gente poderia continuar por horas aqui, mas como eu prometi, era 1 hora cravado, já passamos 8 minutos. Gente, quem chegar na live depois, não se esquece de se inscrever no canal do Davi, já viu que o cara é bichão, a perspectiva é sociológica, não é uma perspectiva um tanto teológica, quanto a galera tá acostumada aqui no canal, mas é isso aí. Davi, muito obrigado, cara, e não adianta vir de Vega não, mano, que eu venho de Sagate. Não, beleza, por agarra aí. Valeu, Sagate, valeu mesmo.